Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Esperamos que, como habitualmente, esteja sintonizado nas melhores condições em 101.1, a Rádio Sim, a sua rádio, no programa Ser Igreja, como habitualmente vai para o ar neste horário, entre as 11 da noite, mais ou menos, e a meia-noite. Como digo, há 260 e não sei quantos programas. Este é o programa da Diocese de Braga, aberto à Diocese de Viana do Castelo, no qual procuramos transmitir um pouco da vida da Igreja que está em Braga e da Igreja Universal. Para a primeira parte temos um convidado hoje, porque se aproxima a grande festa de São Bento, padroeiro da Europa, 11 de julho. É o Dr. Fernando Correia, que é o tesoureiro da Mesa da Irmandade, que nos vai ajudar a refletir um bocadinho sobre a importância, o significado e o que se tem feito neste santuário, que é, segundo se diz, o segundo santuário mais visitado em Portugal, a seguir a Fátima. De facto, são centenas de milhares de peregrinos ou simples turistas que demandam o Jerez em São Bento da Porta Aberta. Este ano, acresce um motivo para peregrinar, que é um ano jubilar. O Sr. Arcebispo concedeu indulgência parcial a todos aqueles que nas condições habituais se dirijam a este santuário para celebrar os 50 anos da proclamação de São Bento como padroeiro da Europa. Doutor, boa noite. Muito boa noite, Dr. Carlos Aguiar, boa noite, Sr. ouvintes. É um prazer enorme estar aqui de novo na Rádio Sim. Vamos partir isso a meias? Vamos partir isso a meias. Pronto. Então cá estamos para a conversa com o Dr. Fernando Correia, nos falar um bocadinho e dar a divulgar, a conhecer mais um pouco da vida deste santuário. Doutor, nós estamos a acabar o mês de junho, isto é, passaram-se 6 meses do ano de 2014, o ano jubilar. Este ano já foi marcado por alguns acontecimentos. Quero falar aos nossos ouvintes daquilo que até agora, até ao fim do mês de junho, marcou a vida do santuário. Sim, senhor, com muito prazer, e vou tentar ser o mais sucinto possível para que a gente fique enquadrado dentro do tempo que temos disponível, mas na verdade começamos o ano jubilar no dia 5 de janeiro, no dia da Epifania, com o içar de cerca de 48 bandeiras, representando todos os países da Europa, de certa forma simbolizando a vida de São Bento como padroeiro da Europa, e portanto está ali refletido durante os próximos 2 anos, neste caso o ano 2014 e 2015. Porque é 2015? Porque em 2015 se celebram os 400 anos do santuário e entendemos que deveríamos prolongar esse significado para além do ano 2014. A celebração correu extraordinariamente bem, num dia de inverno, mas apesar de tudo com muitos participantes, presidida pelo professor arcebispo Dom Jorge Ortiga, e também com algumas entidades políticas da Europa que nos acompanharam nesse dia 5 de janeiro. No programa para 2014, enquadrado no cinquentenário de São Bento, padroeiro da Europa, no dia 21 e 22 de março, realizamos um congresso internacional e que teve a sua abertura no dia 21, com a celebração de uma missa pontifical em rito bracarense. É uma novidade. Uma novidade absoluta e um desafio também para a própria Igreja. Podemos mostrar aos nossos ouvintes para o qual publicamos sinteticamente um livrinho com a missa pontifical, e que foi muito bem recebida, e de certa forma com alguma surpresa, até para alguns membros do clero, e só esperamos é que a Diocese possa desenvolver este tema, já que é uma característica única da Diocese barcarense, e portanto que o futuro nos leve também a diferenciar por esta forma de comunicar com os cristãos. No Congresso, o Congresso propriamente dito, que ocorreu no dia 21 e no dia 22, um Congresso internacional com participação de figuras ilustres, quer da vida religiosa, quer da vida cultural, como por exemplo o professor Adriano Moreira, que nos veio falar, transmitindo-nos a sua experiência de longos anos de história, que é ligado à vida política, que é ligado até à vida religiosa, porque ele é um cristão, que nos veio falar de São Bento e a identidade europeia, um tema extraordinariamente
belo e participado e bem tratado. Com aplausos de todos os presentes, que numa sala de congresso com uma capacidade de cerca de 130 pessoas esteve permanentemente cheia nos 2 dias do congresso. Depois um ilustre estrangeiro, conferencista, o Monsenhor Dom Máximo Lapone, que é um monge beneditino italiano, que vive em Roma, e que nos veio falar sobre São Bento e a família, de certa forma, extraindo da regra de São Bento grande parte do seu pensamento sobre como viver em família. Ainda outro ilustre da Igreja, o professor Dr. Frei Geraldo Coelho Dias, nos vem falar de São Bento e a evangelização da Europa nestes últimos 50 anos, nestes últimos 400 anos, ou mais até. Mas foi extraordinariamente interessante, pois para além de outros oradores ilustres, estes sobressaíram, são de facto. Claro que para a realização deste congresso devemos, era o nosso dever produzir informação escrita para apoio ao congresso, e logo desde a primeira hora que a Irmandade, e com a coordenação do Dr. Carlos Aguiar, fez uma compilação dos últimos textos dos Papas, que fala sobre São Bento, pai e padroeiro da Europa, e que são momentos extraordinários de reflexão sobre o que é que estes Papas pensavam sobre São Bento no pós-coroação de padroeiro da Europa. Simultaneamente com a visita do Monsenhor Lapone, que tem uma obra portanto sobre São Bento e a família, que está escrito em italiano e já traduzido em francês. A Irmandade de São Bento, com a sua autorização, fez a tradução em português e, portanto, tem uma edição própria de São Bento e a vida familiar, e que foi tema fundamental na sua apresentação no Congresso. Este livro está à venda? Este livro todo está à venda. E o outro também? E o outro também estão à venda na loja da Irmandade São Bento da Porta Aberta, na livraria Diário do Minho, na livraria Minho e na livraria 100ª Página. Para além de poder ser adquirido através da net no site de São Bento da Porta Aberta. Claro que não ficamos por aqui, porque os oradores e a qualidade das intervenções foi de tal forma importante e de qualidade, que a Irmandade está a produzir, está a compilar toda a informação para, no fundo, só o livro das atas do Congresso, que estão para ser editadas em livro em breve. Senhor, esta é uma atividade já muito grande, muito desenvolvida em 6 meses. Nós não podemos esquecer que todos são voluntários na mesa, não há nenhum funcionário da mesa, nenhum trabalhador a ganhar. Portanto, o que se faz-se em regime de voluntariado, não se recebe 1 cêntimo por esse trabalho. Portanto, é bom salientar, porque às vezes há a ideia de que estão a encher os bolsos, que é absolutamente falso. Muitas vezes estamos a esvaziar os bolsos pelo trabalho que damos e pela gasolina que despendemos, etc, etc. Mas vamos passar à frente. E só queria salientar que, de facto, são aspectos muito importantes da vida de um santuário, estes 3 grandes acontecimentos, que foi o hasteamento das bandeiras, a realização de congresso e a produção destes materiais, no meio, a celebração do dia 21, da festa da morte de São Bento, com uma característica que é, em 40 anos, é a primeira vez que se celebra um pontifical em rito bracarense. A Irmandade tem também um boletim que de periodicidade mensal. Qual é o objetivo do boletim? Nós temos aqui um exemplar do boletim do mês de março, mas ele vai saindo periodicamente, todos os meses. Qual é o objetivo deste boletim?
o que é fácil de deduzir, penso eu, que não é muito complicado. Dr. Carlos Aguiar, deixe-me só fazer aqui uma pequena nota em relação à primeira observação do voluntariado. De facto, a mesa todos os membros da mesa são voluntários, e não só, mas não há compensação monetária, mas há compensações muito maiores. Evidente, mas é que normalmente pensa-se que os mesários, pelo menos estes que lá estão, e têm que falar por si, não podem falar por outros, mas estes são absolutamente puros voluntários. São, e também acredito que os outros também. E, portanto, evidentemente, mas a gente tem que falar por que estão agora. O São Bento é como é, porque muita gente contribuiu ao longo da história, ao longo do tempo, para que ele chegasse até nós, e nós gostaríamos também de deixar uma herança, pelo menos de responsabilidade de quem nos continuar a elaborar e a fazer crescer a obra de São Bento. Em relação, e isto liga perfeitamente no tema anterior, o boletim de São Bento, o jornal de São Bento, é exatamente o porta-voz do santuário e da Irmandade para ultrapassar Rio Caldo, para ultrapassar fronteiras, e as nossas fronteiras ficam por ali, naquelas montanhas do Gerês, belíssimas. E, portanto, este boletim, que é coordenado pelo Dr. Carlos Aguiar e a Irmandade produz e disponibiliza a todos os seus leitores, quer nacionais, quer internacionais, porque alguns desses são enviados pelo correio para o Canadá, para a França, para a Suíça e alguns até para a Austrália, mas também o disponibilizamos todos os meses no site da internet. É evidente que o boletim do mês anterior, onde as pessoas todos têm acesso. E é descarregável. E é descarregável, e portanto mas no boletim, o boletim tem vários objetivos. Um primeiro é manter viva as atividades de São Bento, comunicar do que é aquilo que se faz em São Bento. Segundo, também comunicar aqueles que partilham com São Bento, ou através da compra, ou através de donativos, ou através de temas, de ideias, e portanto que também as fazemos publicar, e ajudar, de certa forma, os peregrinos, não aqueles que vêm lá todos os anos e que estão habituados, mas ajudar os peregrinos na sua formação cristã, baseado no princípio de São Bento, ou da regra de São Bento, porque nós não somos tão contemporâneos de São Bento como somos a nossa idade, a nossa tempo de permanência. 1500 anos é muito tempo, e portanto temos que estar a renovar permanentemente esta mensagem, para que as pessoas se sintam não tão longe, mas mais próximas daquilo que somos em relação à mensagem de São Bento. E de certa forma haverá, e pontualmente, e se calhar até mais vezes, felizmente, há temas mais profundos da vida religiosa e dos acontecimentos que se passam no mundo. Há temas de desenvolvimento, que são temas, qualquer pessoa interessada em falar sobre o assunto e desenvolver o assunto, ele pode ser de uma forma gratuita trabalhado e comunicado para todo o mundo, da forma como vai entender. Doutor, eu sei que a mesa da Irmandade tem um objetivo, e gostava de saber em que ponto, ou se já está em marcha este grande objetivo, como ou que tem a ver com a produção de um documentário que depois vai ser disponibilizado em suporte de DVD ou outro suporte idêntico, sobre o santuário. É um objetivo. Como é que está? Marcha? Está parado? Está a andar? Já começou? Dr. Carlos Aguiar, nós tivemos a oportunidade de ver em conjunto um documentário sobre o Bom Jesus, e apercebemos à distância, de fora, da beleza estética e da beleza envolvente. E pensamos, nessa altura, se bem se recorda, se associarmos à beleza exterior, a beleza interior, talvez nós conseguíssemos passar uma mensagem extraordinária. E é nessa altura que se decide e convida-se uma produtora independente para nos produzir um documentário sobre São Bento, da Porta Aberta, desde a sua origem e a sua evolução histórica e científica, a sua história vivida através dos peregrinos,
e das lendas, enquadrado num ambiente fabuloso do Parque Natural da Peneda Gerês e com um contributo de pessoas conhecedoras da vida de São Bento e também conhecedoras da forma como a ermida e como o povo das terras do Gerês se centrou a sua devoção em São Bento e, portanto, achamos que era um documento extraordinário que nós podíamos fazer hoje, até porque estamos a celebrar os 50 anos, aproximamos-nos dos 400 anos da Basílica e que temos da Basílica já é o... Da Basílica não, do Santuário. Mas... ainda não. Ainda não é Basílica, mas do Santuário. Mas temos como dizia... Um projeto da elevação à Basílica cujo documentário é uma peça importante também para apresentar à Diocese e depois, eventualmente, à Santa Sé, para avaliar melhor, de facto, da potencialidade, mas da necessidade de passar de Santuário à Basílica. Mas antes disso, o documentário queremos que seja um elemento, não só um elemento escrito, mas um elemento para a história que possa ser divulgado através dos meios da comunicação social, através de programas, portanto, em forma de DVD, com 45 a 60 minutos, que iniciou a sua produção exatamente com o Congresso e que se prevê esteja terminado as filmagens e a rodagem em setembro e cuja produção fique terminada por volta de dezembro de 2014, de modo a que tenhamos disponíveis para em 2015 com o quarto centenário. Para que este documentário seja ainda mais rico sob o ponto de vista da história, pois convidamos pessoas importantes a participar no documentário, não na narrativa, mas na expressão de factos importantes da vida de São Bento. Cientificamente é válido o documentário, não se situa a nível do hipotético, mas ao chamarem historiadores, pessoas avalizadas para falar sobre o tema, convidamos exatamente para falar sobre alguns temas abordados no documentário, pessoas catedráticos em História, está tudo dito. Temos um investigador que está neste momento a fazer o doutoramento sobre São Bento e, portanto, que vai também testar, se quiser, a sua tese neste documentário. E depois temos a gente ligada à Igreja, o Dom Jorge Ortiga, o arcebispo primaz da Diocese, que vai certamente fazer a sua intervenção sob o ponto de vista do enquadramento religioso do documentário, e para que o produto seja de facto um documento extraordinário e de qualidade para o futuro. Doutor, o programa tem o seu tempo e a gente não pode prolongar como quer, mas temos que cá voltar para falar sobre agosto, e é tempo da grande festa, mas antes disso temos a festa de São Bento, que é a segunda grande romaria do ano, a festa de São Bento, padroeiro da Europa, 11 e 12 de julho. E depois também gostava que fizesse um pequenino apontamento sobre os equipamentos disponíveis que há no santuário, porque é importante. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu vou lá, aquilo é no meio da serra, posso dormir, posso comer? Acho que é importante. Portanto, vamos por partes, assim de uma forma rápida, falar sobre o programa do dia 11 e 12 de julho, São Bento, padroeiro da Europa. Este ano, com os 50 anos em cima, não é? Da proclamação por Paulo VI de São Bento, padroeiro da Europa. Exatamente, portanto, no próximo dia 10, 11 e 12, sobretudo no dia 11 e 12 de julho, faz exatamente 400 anos em que foi mandatado o parco da Freguesia de Rio Caldo a construir a ermida que dá origem ao santuário de São Bento da Porta Aberta, tal e qual como ele existe hoje. É uma celebração religiosa e que este ano resolvemos incorporar também aqui algo, sem deixar de ser religioso, mas também cultural, e sobretudo musical. A celebração no dia 11 inicia às 11h30 com uma solene missa presidida pelo Sr. Arcebispo Primaz e com uma procissão e que vai terminar com a benção do Santo Lenho. Às 17 horas vamos ter, no dia 11, sexta-feira, às 17 horas, um concerto sinfónico
portanto, pela Orquestra de Câmara da Abranca, e que vai tocar temas importantes da vida, da música sacra, mas não só sacra, mas também clássica, música erudita, e sobretudo citando apenas temas de andamentos de Carmina Burana, como Fortuna, Aici Graton, Trans, Florence Silva, Ave Formosissimo e um reprise de O Fortuna, para além de outros temas, durante 45 a 50 minutos. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita, portanto a entrada é gratuita, e por isso convidamos não só os peregrinos, mas outros que queiram ir, terra, os peregrinos e toda a gente que se queira deslocar a São Bento neste dia 11, sexta-feira, às 17 horas, na cripta. Vai ser um espetáculo fabuloso de jovens, também para jovens e para idosos, mas sobretudo uma orquestra de câmara de jovens. No dia 12, sábado é um dia mais contemplativo, pelo menos há mais gente, há mais calma, não há trabalho em princípio. Às 10h30, portanto, a Eucaristia celebrada em honra de São João Gualberto, que é o padroeiro das florestas, sendo o santuário encaixa bem num santuário no Parque da Peneda Gerês, celebrar aqui em honra de e era beneditino. Que é um santuário, exatamente, um beneditino. Às 16 horas temos uma Eucaristia pela Paz, e às 17 horas temos outro momento extraordinário de um musical orientado pelo Padre Albano. Já que esteve no programa a falar sobre esse musical? Já, suponho que, não tenho a certeza exatamente, mas pensado exatamente na figura de João Paulo II, criar uma coreografia e uma música adequada de facto ao conteúdo e à forma como João Paulo II via o mundo e a vida. Isso vai ser sábado, no dia 12, às 17 horas, na cripta. Também entrada gratuita. Também entrada gratuita, e que gostaríamos que o anfiteatro, que tem capacidade para perto de 1000 pessoas, com portas abertas, que estivesse cheio, que fosse um momento de comunhão, mas também de beleza e de prazer para todos os... Grande Romaria, 10, 11 e 12 de julho. Vamos agora aos equipamentos, porque isso é uma pergunta que frequentemente sai. São Bento da Porta Aberta, nos últimos 10, 15 anos, eventualmente, tem apostado imenso na melhoria das suas infraestruturas e portanto, enquadrado também num evento no ano jubilar. Os investimentos não são muito grandes, mas são sobretudo importantes do ponto de vista da simbologia religiosa. Portanto, e por isso temos alterações substanciais no presbitério do santuário. Vamos a remodelar o trono, ou com modificações no trono de São Bento. Vamos fazer um nível de acessos ao trono com os gradimentos em inox e em acrílico, para que com os painéis onde se possa colocar exposições móveis, sobretudo com temas ajustados às datas que se comemoram, e melhoramento dos espaços envolventes do santuário, como sejam os espaços dos peregrinos, das mesas e os espaços de estacionamento para aqueles que nos visitam. Em termos de oferta, disponibilidade de equipamentos, pois nós temos um hotel de 4 estrelas, inaugurada faz agora exatamente um ano, tem 40 quartos, 77 camas, uma sala de reuniões e de congressos com acesso para o parque, e temos restaurante que é do serviço do hotel, mas também para quem nos visita. Temos um self-service onde servimos refeições económicas para os peregrinos e para quem quiser. Quando diz económica, está a dizer valor? 5, 6 euros, se quiser enfim, beber algo mais especial, certamente será um bocadinho mais caro. Mas uma refeição normal para quem quiser comer normalmente não ficará por mais de que 6 euros a qualquer altura do ano, seja o almoço, seja o jantar. Depois temos equipamentos, para além deste equipamento que é um hotel de 4 estrelas, temos equipamentos mais económicos. Temos uma casa, chama Casa de Santa Escolástica, com 12 camas, que pode dar para uma família ou 2 famílias que queiram pernoitar num ambiente familiar e integrado nas atividades do santuário. Temos uma casa João Paulo II, que tem cerca de 50 beliches, normalmente utilizado por escuteiros, por catequistas, por momentos de reflexão, por reuniões de grandes grupos, por seminaristas, também a preços muito económicos. Isso aqui é super económicos, portanto nunca será superior a 5 euros por noite.
A Casa de Santo Amaro, que também com 15 camas, dará para famílias ou para... E depois temos outros serviços sociais, um posto médico com apoio permanente durante as romarias e esses eventos apoiados por a Cruz Vermelha, com enfermarias para homem e para mulheres. Para alguma emergência. Enfim, temos na recepção aos peregrinos, para além do pessoal da Irmandade de São Bento, e que são cerca de 30 pessoas, temos também... Que estão identificados. Sempre identificados com o seu nome e com a Irmandade. Temos também a colaboração, para além dos sacerdotes convidados pelo reitor do santuário, temos também 4 irmãs e irmãos consagrados da comunidade Shalom que colaboram com o santuário já há alguns anos. E, portanto... Quer dizer, o santuário tem equipamentos suficientes para já? O santuário no Concelho de Terras de Bouri, na região, se quiser, que tem a maior capacidade de oferta durante todo o ano e com qualidade para servir todo o tipo de peregrinos ou de turistas que nos queiram visitar. Doutor, o relógio não para, nós temos que dar por fim esta nossa conversa. Eu prometo aos nossos ouvintes que em julho, algures numa sexta-feira de julho, nos vamos encontrar aqui para falar sobre outro grande acontecimento que reúne sempre muitos milhares de pessoas, que é a Grande Romaria de Agosto. Mas como ainda é muito cedo e já falamos muito tempo sobre coisas muito importantes e muito mais ficou por dizer, então daríamos por terminado esta conversa. Quero agradecer-lhe a disponibilidade que demonstrou desde o primeiro momento para vir aqui ao Ser Igreja falar sobre Santuário de São Bento da Porta Aberta. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme.